Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar sobre a Selic no patamar aí de 11,75, saber o que estaria bom para investir em todo esse cenário de alta de juros e também de taxa de juros já alta. Fique aqui até o final, porque eu também vou falar três aí investimentos para vocês surfarem toda essa alta de juros. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho já há quase 11 anos no mercado financeiro, sempre em assessoria de investimentos. E é isso. Bom, vamos começar. Cenário. Antes de falar, né, sobre investimento, o que tá bom para investir, o que vale a pena investir, a gente tem que analisar, pensar o que está acontecendo na economia. Até porque muda o tempo inteiro, de uma hora para outra, de um dia para o outro, e aí a gente precisa entender o que está acontecendo na economia, por que a gente está com essa alta de juros. E um ponto importante, por que eu estou frisando isso, comentando isso? Altas de juros podem acontecer, né, durante todo o período de economia, durante 1 ano, 2 anos e por aí vai. Mas não necessariamente o que causou essa alta de juros, ela é a mesma. Isso influencia muito na hora de fazer os investimentos. Bom, mas vamos lá. O que está acontecendo agora? Qual é o cenário? Se a gente pegar aí a inflação, que eu comento bastante aqui, que é o IPCA, no mercado se fala, né, IPCA, ele está no patamar de 11%. Isso está acontecendo só no Brasil? Não acontece só no Brasil. Acontece no mundo inteiro. Poxa, Cândida, mas por que está acontecendo isso no mundo inteiro? A gente veio de uma pandemia, tá? E aí essa pandemia, o que ela causou na economia? Muitas empresas, elas foram fechando, né, pequenas e médias empresas, e ficaram grandes players no mercado. E esses grandes players do mercado tá tendo, né, teve pouca, a gente chama de oferta, ou seja, oferecer para o mercado produto, diminuiu. E quando diminui essa oferta, ir para o mercado com um produto, em vez de antes ter 100 produtos, né, 100 quantidades, vamos falar, passou a ter 70. E as pessoas continuaram consumindo comida e por aí vai. Isso fez com que a inflação ela começasse a subir, né? Tivesse inflação. Não quer dizer que antes a gente não tinha inflação, né? Isso foi começando a ter inflação no mundo inteiro. Outro ponto também, como fechou, não só de fechar, de falir, né? Indústria, empresas e por aí vai. Quando você tem lockdown, muitas indústrias elas diminuíram a cadeia produtiva, né? A quantidade de pessoas que estavam trabalhando. Isso também afetou. Então, assim, isso não foi só Brasil, a gente sabe, né? Aconteceu no mundo inteiro. Ponto também importante, muita empresa fechando, foi fechando. O que aconteceu? Desemprego. E o que os governos, né, do mundo inteiro teve que fazer? Dar auxílios. Não teve aqui no Brasil auxílio, né? Ainda acontece. Se não me engano foi 500 ou 600 reais, não lembro ao certo. Foi colocando dinheiro na economia. Quando começa a colocar dinheiro na economia, pensa só, uma pessoa que não recebia nada, que estava desempregada, não só por conta da pandemia, mas antes ela passou a consumir. Ela passou a ter dinheiro. Quando ela começou a consumir, as pessoas começaram a demandar. Isso também deu problema na inflação. Então, assim, hoje a gente tem aí um problema de inflação no mundo inteiro, e alta de juros não está acontecendo só no Brasil. No Brasil teve uma antecipação, está acontecendo desde o ano passado, e em alguns outros países está acontecendo agora, ou vai começar a acontecer, tá? Então, assim, qual é o cenário, resumindo o cenário atual? Inflação. Então, quando acontece inflação no momento, como que é a reação do Banco Central? O Banco Central ele começa a aumentar os juros.
Então, se você for tanto na parte de investimento como na parte de empréstimo, se você for pegar um empréstimo no banco, em vez de algo que você pagava, por exemplo, ano passado, 6%, hoje está 12, 13, 14%. Você pode encontrar até taxas de juros maiores. Então, todo esse aumento de taxa de juros, o que a gente tem que pensar agora? O que está bom para investir? Claro que tem sempre lá o lado de quem está pegando o empréstimo, que pode ser aí empresas, e o lado você como um investidor sendo bom aí para investir. Tá tendo alta de juros. O primeiro investimento que a gente pode pensar para surfar a onda de alta de juros são produtos, tá, de renda fixa atrelado à própria taxa de juros, que a gente chama aí Selic, é mais popularmente chamado no mundo dos investimentos de CDI. Então, se você aplica nesse produto atrelado à Selic, vamos considerar hoje está 11,75. Se semana que vem, que vai ter a reunião do Banco Central, de sair de 11,75 para 12,75, então você que está aplicando relacionado à taxa de juros, ela vai sair de 11,75, a sua remuneração de 11,75 para 12,75. Qual é essa tendência? Como eu falei com vocês, a tendência que o mercado fala atualmente é de chegar no patamar, pode chegar no patamar de 13, 13,5 ou até 13,75. Claro que tudo isso são especulações, são expectativas. A gente nunca consegue prever o mercado. Então, quando você tem uma parcela dos seus investimentos atrelado à taxa de juros, se ela sobe, você também vai estar ganhando. Claro que você vai estar ganhando mais. Então, o primeiro investimento seria títulos de renda fixa, produtos de renda fixa atrelado à taxa de juros. E como que você consegue encontrar isso nas plataformas dos bancos, das corretoras? Pode ser, existe CDB, existe, além de CDB, tem LCI, LCA. LCI e LCA é um produto isento. CDB já tem o IR. Esses três produtos você pode encontrar, vou dar exemplos aqui, atrelado a 100% do CDI, 110% do CDI, é assim que você encontra na plataforma dos bancos ou das corretoras. Um ponto bem importante, não necessariamente você vai estar aplicando no CDB, ele é pior do que uma LCI e LCA. Lembrando, a LCI e LCA ela é isenta. Não quer dizer que ela vai ser sempre melhor do que o CDB ou o CDB vai ser pior do que a LCI e LCA. Tem que fazer a conta no momento da aplicação. Tirar, é claro, o imposto e é isso. Claro, sempre pegue, né, a dica com o seu assessor, porque ele vai poder fazer a conta para você, vai poder ou te ensinar, ou se quiser me chama aqui que eu também ajudo. Bom, então tá. Primeiro investimento aí atrelado à taxa de juros. O segundo, como eu falei, a gente está numa escalada de inflação. Está acontecendo aí inflação alta. Pode ser que a inflação ela não caia tanto como estão prevendo. Claro que muito provavelmente não vai ficar aí no patamar de 11, porque é muito alta. Mas pode ficar no patamar de 8, de 7, né? O mercado já está prevendo aí pelo menos uns 7,5. Produtos que são atrelados à inflação, como que você encontra na plataforma de corretoras e bancos? IPCA mais uma taxa. IPCA, lembrando, a inflação. Vai estar assim, IPCA mais 5, IPCA mais 4, IPCA mais 6. É dessa forma, vai estar escrito dessa forma. Que produtos que você também consegue aplicar? Existe CDB, LCI e LCA existe, mas não é tão comum, atrelado ao IPCA. E produtos que eu acho que são bacanas também de vocês procurarem CRI, CRA e debêntures, que na maioria das vezes, né, debêntures são incentivadas, são isentas de imposto de renda, e CRI e CRA eles são sempre isentos. Esses produtos você consegue encontrar nas plataformas atrelado ao IPCA. Então, quando você pega esse produto
que está atrelado ao IPCA, você consegue ver o que eu chamo de ganho real. Ai, Cândida, o que significa isso? Quando você pega assim, IPCA mais 5, 5 é o seu ganho de fato, porque todo o resto foi gerado, né, foi consumido pela inflação. Já quando você aplica em produto, que foi o primeiro que eu falei, atrelado a Selic, você consegue saber aí só no final. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, eu peguei um produto 100% do CDI, né? O CDI tá hoje 11,75. Faz de conta que chegou no patamar de 13. 13, mas como que foi a inflação? A inflação foi 10, então o seu ganho real, que de fato você ganhou, foi o quê? 13 menos 10, 3%. Então é isso, eu falei, um investimento atrelado ao CDI, o segundo investimento atrelado ao IPCA, que é a própria inflação. Talvez vocês possam ficar com dúvida assim, fala assim, poxa, se está tendo aumento dos juros, eu vou aplicar só, né, atrelado aos juros, não vou aplicar mais em nenhum produto. Não estou falando que está totalmente errado esse raciocínio, só que é bom frisar que sempre a gente preza pela diversificação, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe como que vai vir a economia. A gente consegue prever, consegue tentar prever, né? Saber como que vai vir. Só que pode mudar de uma hora para outra. Como teve aí a pandemia, teve o coronavírus e tudo mais, ninguém previa, ninguém imaginava que ia acontecer. E de uma hora para outra tudo fechou. Então, assim, na carteira de investimento, é muito importante ter a diversificação. Porque hoje a gente acha que a taxa de juros vai chegar a 13. E se chegar até 12? Ou até 12,5? E se nesse meio tempo, a inflação que estava se prevendo, estava prevendo uma inflação de 7, mas aí a inflação veio de 10, surpreendeu totalmente. Consegue entender como um balanceamento de carteira é importante e válido? Bom, falei de 2, agora eu vou para o terceiro. O terceiro são fundos multimercados. O que é um fundo multimercado? Ele nada mais é do que faz conta que a Maria Cândida, ela aplica R$100 nesse fundo. Esse gestor, ele tem a gestão do meu patrimônio, desses R$100, né? Dessa parcela do meu patrimônio, R$100. Esses R$100, dentro, né, de todo o mandato do fundo, de toda a gestão, de tudo que ele pode fazer, esses R$100 ele pode aplicar. Se o dólar estiver bom, ele pode comprar dólar. Se tiver bom para aplicar em renda fixa, ele vai aplicar em renda fixa. E se tiver bom naquele momento para o euro, ele também pode aplicar. Então, assim, ele pode pegar o patrimônio, né, que a gente chama dos cotistas, são as pessoas que investem nesses fundos. Ele pode pegar esse patrimônio, esse dinheiro e aplicar em vários produtos. Pode ser 5 produtos, 10 produtos, 15 produtos. Claro que sempre de acordo com o regulamento que tem ali o fundo e dentro do risco que ele pode assumir. Então, assim, esses fundos multimercados, como eles conseguem surfar por diversos produtos no mercado, acaba que muitas vezes eles conseguem também surfar rentabilidades boas. É claro que a gente tem que analisar sempre o risco que você está tomando para o retorno que vai ter. Também não são todos os fundos multimercados que agora, né, eles estão bons. Vale muito a pena analisar. Só que tem fundos que em 12 meses já deu aí 24%. Lembrando, tudo que ele deu de rentabilidade não significa que ele vai te dar rentabilidade novamente. O que é importante analisar é o que aquele gestor está aplicando. Se o que ele está aplicando faz sentido para o cenário atual. Então, assim, os fundos multimercados, quando se coloca numa carteira, não necessariamente só em alta de juros, tá, pessoal? Mas em qualquer momento dá sim para colocar em fundos multimercados. Só que aí é o que eu falei, tem que olhar muito bem o que o gestor ele tá aplicando.
Claro que tem muita dinâmica aí tem épocas que o gestor ele não acerta, que não está indo bem a carteira, só que aí tem que mudar o produto. Mas eu gosto bastante, acho que é um produto válido para se ter em carteira e também pensando em diversificação. Então eu falei para vocês, vou dar uma resumida aqui para vocês. Com esse patamar de juros que a gente tem hoje e que pela expectativa vai subir, tem 3 produtos que vale a pena. 2 em renda fixa, que seria atrelado à própria taxa de juros, que vocês podem pegar. 2, atrelado ao IPCA. Eu até esqueci. Atrelado ao IPCA, vocês conseguem pegar também títulos públicos, que eu também acho que são válidos para aplicar no momento. Então, dentro de um produto que tenha como remuneração IPCA mais uma taxa, lembrando, vocês podem pegar CRI, CRA, debêntures, pode pegar CDB e pode pegar também títulos públicos. Não pegue só um produto, pode pegar vários, até porque alguns têm imposto de renda e outros não, tá? E o terceiro, que eu falei para vocês, que pode dar aí uma pitada de rentabilidade na carteira, são os fundos multimercados. Nunca pegue também só 1 ou 2 fundos multimercados. Pegue pelo menos 3, 4 fundos para dar diversificada, porque vai acontecer, tem um mês que vai ter um fundo melhor do que o outro. Isso acontece, isso é super normal no mercado. É isso, pessoal. Deixa eu ver se tem aqui alguma dúvida. Se vocês tiverem dúvidas ou quiser depois me chamar no chatzinho, pode me chamar. Talvez às vezes a gente não sabe se é aquele produto em específico ou aquele indexador. Lembrando que indexador é o que vai remunerar você. Indexador IPCA mais uma taxa. Isso é o indexador, ou seja, a sua remuneração, a sua rentabilidade. CDI é um indexador. Ele está te remunerando. Vai remunerar o quê? O CDI, tá? É isso, galera. Eu queria passar um pouco de cenário, quis passar aí alguns produtos. Acho que vale a pena eu falar. Não quer dizer que são só esses produtos. Eu passei por 3 produtos, que aí pelo menos para você já iniciar a diversificação. Se quiserem avançar, faz de conta que assim, já tenho esses produtos na carteira. Será que tem algum outro? Aí vocês me chamam, que é importante ver como que tá a carteira, como que tá o risco, como que tá a rentabilidade. Tem que fazer toda essa análise. Mas é isso. Espero que tenha sido bem proveitoso aí para vocês. Se ficarem com dúvidas, até na parte de renda fixa, que às vezes a gente acha que é simples, mas não é. Não acho que é simples. Multimercado pode sim ser um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicado para entender, para aplicar e tudo mais. Mas pode me chamar aqui à vontade, estou super à disposição. Tchau, tchau, pessoal!